O que eu quero falar hoje para você é sobre os incautos na fé. Eu sei que para muitos isso não é uma coisa boa de se ouvir, mas o objetivo aqui é te ajudar, porque na sua inocência você acaba sofrendo o que você não deveria sofrer. Então o que é uma pessoa incauta? É uma pessoa inocente, desprevenida, é uma pessoa ingênua e que não sabe discernir sobre o perigo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais perigoso do que o mundo físico. Quando você sai de casa, como é que você sai? Você sai atento, não é verdade? Preocupado com o celular para ninguém roubar. Quando você entra no ônibus, quando você entra no metrô, quando você entra no Uber. Quando você está dentro do automóvel, dentro do seu carro, você fica atento, né? Quando você para no sinal e você não deixa o sinal à vista, o celular à vista, porque você sabe que hoje tem bandidos que vêm, quebra o vidro e pega o celular e sai correndo. Então, veja que há uma precaução, há uma vigilância quando a pessoa sai de casa. Ela fica atenta, ela está em alerta. Por quê? Porque ela tem receio de ser atacada. E espiritualmente, preste atenção, você não pode ser uma pessoa incauta a respeito da fé, porque o mundo espiritual ele é muito mais perigoso do que o mundo físico. E quando há um espírito de engano, um espírito maligno, um engano a respeito dos ensinamentos que são antibíblicos, isso pode destruir, devastar totalmente a sua vida. E o que eu quero trazer aqui hoje não é causar divisão, não é falar mal de nenhuma igreja, mas é alertar você à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Para que os seus olhos sejam abertos e você tenha discernimento e revelação e entendimento, especialmente sobre o pecado, sobre o engano e as práticas contrárias à palavra de Deus. É isso que eu quero deixar claro aqui. Hoje existem muitos ensinamentos que são contrárias à palavra de Deus. Por isso que você tem que ter base espiritual para não ser enganado. Se eu venho aqui com um ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus, mesmo que eu tenha o título, a nomenclatura de bispo, de pastor, você não tem que me dar ouvido, porque não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Ou seja, é tirar alguém das trevas e da ignorância espiritual e trazer para a verdade da luz da palavra de Deus. Lá em Efésios 1,18 está escrito que Deus iluminou os nossos olhos do nosso entendimento. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 ao 6, Paulo fala sobre que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, cegou o entendimento dos incrédulos. Está aqui escrito, para que a luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeça sobre a vida das pessoas. E Paulo diz ainda, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Então, eu não estou pregando de mim mesmo. Eu quero que você tenha base bíblica. E se os ensinamentos que você está recebendo não tem fundamento bíblico, acorda. Abra os seus olhos. Porque são doutrinas. Vê onde está escrito aí, doutrina de homens e doutrina de demônios. É o que Paulo disse também. Existe hoje doutrina de homens e doutrinas de demônios. E muitos estão presos, sendo enganados. Toda igreja tem uma doutrina, mas a doutrina dessa igreja tem que coadunar com a Bíblia. Eu não estou criticando nenhuma igreja, mas porque também eu sou responsável aqui na terra de uma igreja. E a minha igreja tem doutrina.
Qual é a doutrina da minha igreja? A doutrina da palavra de Deus, na liberdade do Espírito. Então vamos lá, eu quero abrir os seus olhos, ou seja, né, tirar das trevas para a luz. A base bíblica é para abrir os olhos dos incautos. Paulo falou isso sobre o seu chamado. Deus falou, eu te envio aos gentios para abrir os olhos a fim de que convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Olha só, esse é o objetivo aqui. Que os seus olhos, o seu entendimento seja aberto. Por quê? Como na época de Jesus, Anás e Caifás, eles colocavam um peso, um fardo tão pesado. É o que Jesus disse, não entram no céu e não deixam as pessoas entrar. Eles faziam coisas que eram totalmente contrárias à vontade de Deus. E é o que acontece hoje na vida de muitas pessoas. Então o objetivo aqui é abrir os seus olhos, não seja um incauto. Pela sua inocência, pela sua ingenuidade, você é uma pessoa ingênua, de bom coração, e muitas vezes práticas ensinadas dentro de igrejas contrárias à Bíblia. 1 Timóteo 4, capítulo 4, fala aqui, doutrinas de homens e de demônios, né? Olha só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só. E lá em Marcos capítulo 7, Jesus fala que muitos ensinavam doutrinas, se preocupavam mais com as doutrinas dos homens do que os ensinamentos de Deus. Você pode ler. Eu sei que isso, sabe por quê? Em outro vídeo eu vou gravar sobre o ativismo. Pesado. Ativismo religioso dentro das igrejas. Porque hoje a igreja quer prender as pessoas, principalmente com atividades, com tarefas, e as pessoas não têm tempo de cuidar da família. Então eu quero abrir os seus olhos. Paulo ainda diz assim em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, instruindo isso com mansidão os que resistem. Eu sei que tem muita gente, quando a gente fala isso, não gostam, resistem a gente, falam, você está querendo causar divisão, você está querendo sujar os olhos das pessoas, é porque você não está nessa denominação. Não é isso. Mas é com mansidão que eu estou falando aqui, até aos que me resistem. E se você está pensando que está resistindo a mim, você está resistindo à palavra de Deus, porque eu estou falando aqui, o que eu estou falando tem base bíblica. Na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento para o conhecimento pleno da verdade e se livrem dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Está aqui, 2 Timóteo. Em Provérbios 14, 15, Salomão escreveu assim, um ingênuo acredita em tudo. Eu tenho esse defeito, sabia? Ou vamos dizer assim, que as pessoas falam que é um defeito, né? Que eu sou muito puro e acredito em todas as pessoas. Eu quero continuar tendo esses bons olhos. Posso até errar mantendo meus bons olhos do que pecar tendo maus olhos para as pessoas. Não quero ter. Eu prefiro ser puro. Mas temos que ser puro na nossa fé para com Deus, limpo no nosso coração. Mas está escrito, o ingênuo acredita em tudo. Mas o prudente examina os seus passos. Salomão falou isso em Provérbios 14, 15. O que eu quero aqui? Abrir os seus olhos. Eu não estou atacando, nem humilhando, e nem julgando nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhuma denominação. Mas o que eu quero? Que você não seja ingênuo, que você não seja um incauto na sua fé. Você tem que pesar o que está sendo pregado para você, se está de acordo com a palavra de Deus. E eu estou fazendo isso com amor, com mansidão e com verdade, como Jesus fazia. Qual é o objetivo? Não de criar uma discussão, mas de resgatar a sua alma para a salvação. Tá bom? Não seja um incauto na sua fé. Deus abençoe.